Hum. Mitz.5. Então lá vamos nós pela terceira vez, porque as duas primeiras vezes o meu computador travou. Deve ser tão bom simplesmente ligar o computador e gravar sem ter esses problemas. Enfim, espero um dia chegar a esse patamar. Então, para a Grécia Antiga, sob a visão conceitual de Platão, quando há um sistema de governo onde apenas um único indivíduo governa, se tem o sistema denominado monarquia. Mas quando essa monarquia é deturpada, eis que surge a tirania. Também na visão grega, quando há um sistema de governança onde poucos governam, se tem uma aristocracia. Mas quando a aristocracia é corrompida, eis que então surge a oligarquia. Ainda para os gregos, quando existe um sistema no qual muitos governam, se tem a chamada politeia. Mas quando a politeia é deturpada, corrompida, desfigurada, eis que então surge a famigerada democracia. No ano de 510 a.C., na Grécia, mais especificamente na cidade-estado de Atenas, após uma série de conflitos, disputas e revoltas oriundas do período posterior ao governo do tirano Pisístrato, a conjuntura política compreendida dentro do contexto daquela polis era de insatisfação generalizada, que havia moldado a postura coletiva hostil, indissociável de períodos históricos que precediam grandes guerras. E essa crescente insatisfação popular que se espalhou em toda a região conduziu a situação ateniense a uma das maiores mudanças estruturais em seu sistema político. Inicialmente, a reforma política se deu por iniciativa de Solon. Solon teve a iniciativa de adotar a Assembleia, que seria composta de cidadãos atenienses, com efetiva tomada de decisão. Então Solon também determinou o fim da escravidão por dívida, e com isso aumentou o número de pessoas aptas a participar
do sistema político. Então, mais tarde, sob a égide de Clístenes, foram elaboradas várias outras reformas políticas, cujo objetivo principal era findar as disputas por poder que eclodiam por meio de constantes conflitos políticos e insatisfação dos habitantes daquela região. Então, Clístenes aboliu o critério do voto censitário, que permitia que apenas pessoas com um certo grau elevado de poder aquisitivo possuíssem cidadania ateniense. Após a abolição desse critério, mais pessoas passaram a adquirir cidadania ateniense, pois agora, desde que seja um homem livre, nascido em Atenas, e de pais atenienses também livres, ele então passará a ser um cidadão ateniense. Mas um principal ponto da reforma idealizada por Clístenes foi a divisão de Atenas em 10 partes, onde cada uma dessas partes obtinham mais autonomia e controle concernente à sua jurisdição. E cada uma dessas 10 partes recebeu o nome de distrito, ou seja, originalmente um governo distrital, governo dos 10 distritos a partir da divisão de Atenas para se sobrepor ao sistema político vigente à época, centralizado. Assim, um governante, desconhecendo cada particularidade da realidade de cada distrito, não estaria apto para propor leis e tomar decisões que poderiam afetar a vida dos habitantes e dos indivíduos, de forma geral, de distritos distantes, alheios ao conhecimento limitado do governante. Na democracia ateniense, o poder de tomada de decisão era baseado nas necessidades subjetivas de cada distrito, pois somente habitantes dos mesmos estariam aptos e realmente imersos na realidade de cada distrito, e assim eles poderiam propor leis mais pontuais e reais, baseadas nas necessidades que eles próprios tinham vivência. Dessa forma, as decisões eram melhores administradas, pois um comando central era impossibilitado de ter posse de todo o conhecimento necessário para suprir a necessidade e cada particularidade de cada um dos distritos. Bom, em suma, o poder das leis eram definidos nas camadas inferiores, para então haver uma ascensão para as camadas superiores da cidade-estado. Caso tais leis também fossem aplicáveis e efetivas, diferentemente do que é ensinado nas escolas, aos moldes do sistema prussiano de educação e guiado pela doutrina relativista paulo-freiriana, e sob o selo da inutilidade do MEC, onde é dito que democracia, em grego, significa
governo do povo. Porém, na verdade, a tradução mais adequada para a palavra democracia seria governo distrital. Porque a palavra em grego que é usada, é designada para povo em um agrupamento de indivíduos que compartilham a mesma extensão geográfica em comum, é a palavra laos. A grafia é lambda, alfa, ômicron e sigma, e não demos. Embora quase toda totalidade, perdão de redundância, embora a totalidade, ou quase a totalidade das pessoas pensem que democracia em grego signifique governo do povo, na verdade não é bem isso. Demo é traduzido como distrito e kratia é governo. Portanto, um governo distrital. Isso tu pode verificar no próprio tradutor do Google, mas somente cabe uma ressalva. No tradutor automático, em português, eu acho difícil de ser traduzido para a palavra distrito. Mas deve ser algo assim. Se não cair primeiramente distrito, deve cair município ou bairro ou alguma divisão assim. Mas o correto é porque é automática a tradução, mas o termo correto seria distrito mesmo. Eu devo colocar uma descrição, alguma coisa na descrição sobre isso, se eu encontrar isso também, o YouTube não implicar muito, que o YouTube está bem chato. Bom, como fora dito anteriormente, uma das características da democracia ateniense era a premissa para se ter acesso ao voto. O critério era que apenas cidadãos atenienses teriam tal direito, o que na prática excluía estrangeiros, escravos e mulheres. Todos esses não possuíam direito ao voto. No fim, por volta de apenas cerca de 10% da população ateniense tinham de fato direito ao voto. Os que não participavam da política, os que eram alheios ao meio político, estavam afastados dos assuntos relacionados ao Estado e, portanto, não votavam. Eles eram chamados de idiotes. E essa palavra é a origem do impropério idiota, que em grego significa apenas privado ou indivíduo. Na verdade, individual, no sentido de individualidade. Ou seja, um cidadão que estava centrado em si, individualista, que estavam alheio à coletividade. Esse era o tido como idiota. No grego é esse o sentido da tradução da palavra. Nos Estados Unidos, por exemplo, a democracia funciona com relativa eficácia, porque lá, sim, eles seguem a premissa ateniense. As forças das leis, elas são erguidas de baixo para cima, para a federação, da base ao topo,
dos entes federativos. Por isso, lá existem leis que se aplicam a uns estados, porém outros não. Como, por exemplo, o uso de capacete por motociclistas, o uso de substâncias psicoativas e também o posse e porte de e também o uso e até esqueci o que eu estava falando. A posse e porte de dispositivos disparadores de projéteis impulsionados via pólvora, etc. Que não pode falar a palavra correta porque o YouTube implica. Isso é exatamente o oposto que ocorre no Brasil, onde uma capital projetada por um... Ué, travou? Voltou ou não? Nossa, já virou maldição já. Travou novamente, justamente no mesmo ponto. Bom, como eu não sei aonde travou, eu vou repetir aonde travou para mim, que foi na hora que eu estava falando sobre a parte que nos Estados Unidos é o oposto do que acontece aqui no Brasil. Porque no Brasil, onde uma capital projetada por um admirador de regimes ditatoriais, que tinha em sua equipe um astrônomo para orientá-lo, e após a construção dessa capital atual, se consolidou ainda mais um comando central em Brasília, tomando as decisões para uma extensão geográfica de 8.516.000 quilômetros quadrados de linhas imaginárias. Sem um burocrata lá em Brasília, sem ele nem sequer conhecer as necessidades locais de cada bairro, município ou estado. Vou tomar um gole aqui. Então, em 15 de novembro de 1889, temos o episódio da Proclamação da República. Até a segunda metade do século XIX, a América era uma miscelânea constituída por várias repúblicas, todas conturbadas por uma série de conflitos, quedas e ascensão, visando sempre a obtenção de poder cada vez maior. Em meio a esse clima de tensão, o Brasil se mantinha debruçado sobre o regime monárquico constitucional, tendo como rei, naquela ocasião, o monarca Dom Pedro II. Mas na verdade, por esse motivo em específico, como em todo o sistema, pequenos grupos tinham divergência com a monarquia,
como acontecia em todos os regimes, democráticos ou não. E essas divergências aconteciam em vários grupos, como a igreja. Então, as divergências vinham da igreja, de proprietários de grandes extensões de terra, o exército e também escravos. Todos nutriam, cada um com a sua insatisfação subjetiva, algum tipo de insatisfação para com Dom Pedro II. Então, eis que, tendo conhecimento de tal insatisfação, outro grupo, os republicanos, que estavam contra a coroa, em grande parte por razão da Então, essa insatisfação por parte dos republicanos era em função da aprovação da Lei Áurea. Sim, os republicanos ficaram insatisfeitos, pois a abolição da escravidão, aprovada no ano anterior, em 1888, prejudicava financeiramente os republicanos. E, embora os ideais republicanos fossem veementemente rejeitados pela população, de um modo geral, os republicanos aproveitaram essa lacuna representada nesses pequenos grupos insatisfeitos para introduzir com mais afinco o seu golpe, o plano de destronar Dom Pedro II. Então, os republicanos, tendo as principais, na verdade, sendo os principais artífices, português é complicado, do golpe. Peraí que eu acho que travou. Não voltou. Agora eu não sei onde parou. Voltou. Então, os republicanos, sendo os principais mentores, simplificar, né? Os principais mentores do covarde golpe, tiveram como expoentes da trama Benjamin Constant, um tenente-coronel, e Quintino de Bocaiúva, um jornalista. Note, um jornalista em meio à conspiração para a derrubada do poder em vigor. Então, eles direcionaram as suas investidas conspiratórias para Marechal Deodoro da Fonseca, que, embora fosse amigo pessoal de Dom Pedro II, ele, por vaidade, digamos a verdade, por vaidade, também se encontrava um pouco descontente com o imperador. Peraí. Pronto. Então, o Marechal Deodoro também tinha a sua insatisfação para com o imperador, porque, do teu ponto de vista,
o exército obtinha pouco prestígio naquele momento. Eis então que surge o nome Solon Ribeiro, com uma mentira direcionada ao Marechal Deodoro da Fonseca, com uma mentira, alertando falsamente que Dom Pedro II estava prestes a prendê-lo. Mas, em claro, essa informação não passava de uma mentira assertiva, dita para semear o caos friamente planejado. Então, essa medida se espalhou através dessa mentira. Essa medida, eu digo, do golpe, do planejamento do golpe. Essa medida para destronar Dom Pedro II se espalhou rapidamente e através da mentira contada, e os quartéis se mobilizaram para avisar Deodoro da Fonseca sobre a notícia da sua suposta prisão. E o Marechal Deodoro, surpreso e indignado, imediatamente se dirigiu ao ministro do Império, Visconde de Ouro Preto, e o destituiu do cargo, dando início ao golpe. Sim, um golpe militar. Os republicanos, assistindo ao plano que estava em curso, temiam que o imperador fosse poupado da ira de Deodoro, pela amizade que eles nutriam. Então, os republicanos contaram uma segunda mentira. Eles se dirigiam ao entardecer em direção à casa de Deodoro da Fonseca, que estava acamado, doente, para dizer-lhe que o ministério em vacância, deixado por Visconde de Ouro Preto, já possuía uma nomeação pelo próprio imperador. Eu chamo de imperador meu monarca, tá? O Dom Pedro. E essa nomeação era para Gaspar Silveira Martins. Aquele nome inflamou ainda mais a ira de Marechal Deodoro da Fonseca, pois 10 anos antes daquele momento presente, Gaspar Silveira Martins havia conquistado uma mulher chamada Maria Adelaide, que era a mulher amada por Deodoro da Fonseca. Desde então, Gaspar Silveira Martins havia se tornado inimigo pessoal de Deodoro. E mais uma vez, foi apenas outra mentira, outra desinformação dita pelos republicanos para desestruturar emocionalmente Deodoro da Fonseca e fazê-lo voltar-se contra o Império. Foi então que Marechal Deodoro da Fonseca, sentindo-se traído pelo amigo Dom Pedro II, pegou o documento oferecido pelos republicanos e assinou a proclamação da República. Esse foi o contexto. Após a assinatura da proclamação da República,
autorizando o golpe militar, a monarquia foi então expulsa do país às pressas. Então, assim, foi instalada a República no Brasil, através de duas mentiras, duas notícias falsas que culminaram em um golpe militar. Traição de um amigo e a expulsão injusta da monarquia e implantação da dita república que a população não compactuava, portanto, contra a vontade do povo. Belo contexto, não é? Então, ao som do hino da França, então os militares golpistas hastearam a bandeira plagiada de onde? Dos Estados Unidos. Porém, nas cores verde e amarelo. E por falar em verde e amarelo, da bandeira do Brasil, embora o sistema de ensino diga que a cor verde da bandeira signifique as matas e o amarelo signifique o ouro, bem, na verdade, essa foi mais uma das mentiras ensinadas pelo sistema prussiano de educação. A verdade é, a cor verde é uma referência à Casa de Bragança, a nobreza portuguesa, a família de Dom Pedro I. O amarelo é uma alusão à Casa de Habsburgo, da dinastia austríaca, da família da Leopoldina, a esposa de Dom Pedro I. Ou seja, eles tentaram apagar a memória das famílias reais de Bragança e Habsburgo, distorcendo a realidade com mentiras pueris para ninguém se lembrar da monarquia existente no Brasil, para garantir a manutenção do poder através da famigerada República. E para isso, o passado foi apagado e reescrito com mentiras. Então, assim, nesse belo contexto que explica muito bem a maldição derramada por essas terras, se instalou a República Provisória. Mas se era uma república provisória, quando foi-se efetivamente definido qual sistema seria finalmente definido? Lembre-se, 1889. Quando foi definido? Em 1993. 104 anos depois da proclamação da República. Em 1993, eles fizeram o plebiscito perguntando se as pessoas queriam que o Brasil tivesse uma monarquia ou uma república.
1993. Através de uma intencional, confusa e contestada votação, através de um plebiscito este muito tendencioso e repleto de mentiras. E tais mentiras favoreceram a consolidação da República. As mentiras direcionavam a intenção das pessoas em querer votar para a manutenção da República. Isso em 1993. Ou seja, a votação foi fraudada através da confusão proposital, inundada em mentiras e informações falsas, feitas sob medida para garantir que a República fosse a vitoriosa. Novamente, não precisa acreditar em mim. Pode jogar até mesmo no YouTube aqui, que certamente vai aparecer muita coisa sobre essa votação. Bom, tomar agora aqui. Bom, depois de todos esses fatos expostos, se ainda assim tu continua acreditando que democracia é sinônimo de liberdade e é algo positivo, reflita. Nesse sistema, o voto é obrigatório, o FGTS é obrigatório, o INSS é obrigatório, a moeda fiduciária é obrigatória, o alistamento ao exército é obrigatório, o IPTU e IPVA, que nada mais é do que um aluguel pago por uma propriedade que é tua, também são obrigatórios. Além, claro, de todos os impostos que também são obrigatórios. Reflita. Sob qual argumento tu fundamenta a tua opinião de que democracia é sinônimo de liberdade? Aonde está a liberdade nesse sistema? O basalto é um tipo de rocha comum encontrada em abundância na crosta terrestre. E a partir do fragmento do basalto é que se obtém a brita. Brita utilizada em construção. Pelo fato do basalto ser encontrado em grande quantidade, o seu fragmento, a brita, possui um valor de mercado muito baixo. O rubi é uma pedra preciosa, uma variedade de mineral corindo, e pelo fato do rubi ser considerado raro, dificilmente encontrado, ele possui um alto valor de mercado. Tendo esse entendimento, também reflita.
Quantas pessoas verdadeiramente geniais tu conheceu ao longo da tua vida? E mesmo essas pessoas sendo intelectualmente geniais, como elas o são, tu delegaria a essas pessoas a tomada de decisões importantes no âmbito pessoal da tua vida? Agora, quantas pessoas medianas ou medíocres, intelectualmente falando, tu conheceu ao longo da tua vida? E essas pessoas intelectualmente medianas ou medíocres, tu delegaria a elas a tomada de decisão sobre situações importantes no âmbito pessoal da tua vida? Então, por que tu, devoto da seita da democracia, delega às massas medianas e medíocres e absolutamente manipuláveis o poder de decisão para eleger quem terá em mãos a capacidade de tomar medidas que interfiram direta e indiretamente na tua vida? Por quê? Se o ato de terceirizar decisões importantes já é um erro, imagina deixar que pessoas despreparadas escolham quem irá ser o terceirizado. É infinitamente pior. Se alguém for obrigado a participar de um determinado sistema sem o conhecimento necessário e sem o verdadeiro interesse nesse sistema, esse alguém, sem nenhum comprometimento com o tema em questão, esse alguém será manipulado ou mesmo intencionalmente cooptado por vias ilícitas. Por exemplo, se tu fosse obrigado a votar sei lá, para presidente do Conselho de Hipismo. Hipismo. Se tu fosse obrigado a votar para o presidente do Conselho do Hipismo, nem sei se existe não, mas é só um exemplo. Tu iria de boa vontade e com pleno conhecimento sobre o tema? E se alguém lhe prometesse um pedaço da parte posterior da região lombar do mamífero artiodátilo bovídeo ruminante, e também uma bebida produzida a partir da fermentação de cevada, tu venderia o teu voto para presidente do Conselho de Hipismo? Afinal, tu é obrigado a votar. E pior, obrigado a votar em um sistema que tu desconhece. Por que não correr o risco de obter uma ilusão concretizada aos finais de semana? Não é?
Estou obrigado de toda forma. Sobretudo, agora, com tudo o que aconteceu bem diante dos teus olhos, temos 3 lições aprendidas. O poder não emana do povo e a representação através do sistema do voto não passa de uma ilusão. Ilusão essa engendrada para a manipulação da percepção da realidade. Os freios e contrapesos dos 3 poderes simplesmente inexistem. A Constituição, que deveria limitar a ação dos poderes do Estado e para a proteção do indivíduo, é uma fraude absoluta. A democracia é uma fábula sussurrada ao ouvido de todos com uma sugestão hipnótica que distorce e manipula os sentidos, transformando mentiras em supostas verdades que, de tão frágeis, tais verdades são facilmente abaladas pelo simples fato de alguém expressar palavras, seja através de grafia ou de forma verbal. E para a proteção desse frágil sistema é preciso recorrer a métodos tirânicos para silenciar vozes contrárias, opiniões contrárias, porque tais opiniões colocam em risco a democracia. Então é isso. Eu somente queria compartilhar alguns pontos que geralmente eu não vejo as pessoas levando esses pontos em consideração. Só queria compartilhar isso nessa data especial de hoje, que consolida o fim da democracia. 1º de janeiro de 2023. Então é isso. Te cuidem e adeus.